Morreu ontem no Hospital Santa Casa de Maringá o pequeno Nicolas Rodrigues dos Santos, de 9 anos, que estava internado desde o dia 21 com Covid-19. Nicolas era morador de Astorga e foi trazido inicialmente para o Hospital Universitário de Maringá com sintomas semelhantes a uma inflamação de apêndice. Diante do quadro grave, ele foi transferido à Santa Casa. Um exame PCR mostrou que o menino estava com Covid-19. Infelizmente, uma fatalidade, mas vem de encontro a algo que a gente vem discutindo com frequência aqui nessa bancada, que é a vacinação de crianças de 5 a 11 anos. Eu queria começar com o professor Jorge. Essa era daquelas mortes que poderiam ter sido evitadas, professor Jorge? Pois é, toda morte deve ser evitada, a vida é um dom de Deus e a gente tem que cuidar dela com todos os esforços que podemos desenvolver. O que me preocupa, Victor, é que há um momento em que começam a aparecer óbitos de crianças e de imediato uma associação com a questão da vacina. E como estes fatos, que são trágicos, começam a ser utilizados, ora por um, ora por outro, em favor ou em contra. Eu estou muito convencido que se a Anvisa liberou, cabia aos pais, tal qual foi a instrução normativa, tomar essa decisão. Afinal, os filhos estão sob a responsabilidade deles. No entanto, toda essa demora, essa consulta pública que o governo federal, através do Ministério da Saúde, vem desenvolvendo, é uma situação que, do ponto de vista técnico, do ponto de vista científico, do ponto de vista da metodologia utilizada, é uma situação que eu denominaria perversa, porque continua havendo uma especulação político-ideológica frente a uma situação de crise de saúde. E aí as pessoas terminam se utilizando de determinados fatos. O Queiroga foi lá e disse que não há falecimentos, número de óbitos suficiente de crianças que justifiquem a vacinação. E a gente vê, quando a gente sente próximo da família um fato como esse, reclama então, cadê a vacina? Aí a vacina continua demorando. Paula Bussolini. Vitor, é uma situação, lógico, né, que chama atenção, porque a morte de crianças, né, por Covid são bem pontuais, né? A gente sabe que a taxa de fatalidade, né, em crianças, né, quando a gente fala crianças aí é dos 12 para baixo, ela é bem rara. No entanto, para a família que perde, né, o filho, o neto, é muito, muito difícil. E a gente sabe disso. Então, na verdade, no fim das contas, a porcentagem não importa. No entanto, eu acho que com relação à vacinação, eu creio sim que a gente precisa ter parcimônia e, como eu falei ontem, respeitar a individualidade de cada família e de cada criança e a sua saúde. Afinal de contas, a gente também não pode incentivar uma medicação aí que talvez pode ter reflexos no futuro, né? A gente não sabe como a vacina vai se comportar a longo prazo. Então, para que nós não tenhamos dores maiores, eu acho que o bom senso e o respeito a cada cidadão aí, e os nossos pequeninos, no caso, né, nossos pequeninos brasileiros, é crucial. Então, é aquela mesma situação. Conversar com o médico, veja contraindicações, se informe sobre a vacina. Se a criança tem uma boa saúde, não tem restrições, eu quero vacinar, vacine. E assim a gente vai caminhando, tomara Deus, para o fim dessa pandemia. Paulo Vergueiro, só para deixar registrado, no Paraná foram 37 óbitos de crianças. Como a Pamela disse, criança é quem tem menos de 12 anos. Esses números são referentes a 0, né, de 0 a 11 anos. 37 crianças morreram no decorrer dessa pandemia e ontem essa fatalidade. Paulo. Bom, com relação a esse caso específico, é claro que a gente que é pai, avô, lamenta, se torna solidária à família, é um luto incrível, deve ser uma dor violenta.
Eu, como cidadão comum, eu lamento que as pessoas, como fez meu antecessor, se aproveitem de uma situação dessa para fazer o discurso político de vacina, de governo, de Anvisa, de não libera. Eu não sabia que o professor já estava assinando até atestado de óbito em nome da política, sabe? Ninguém sabe do que, infelizmente, faleceu essa criança, ninguém tem conhecimento técnico, né, científico do que levou essa criança à morte, e acho prematuro, irresponsável e um oportunismo desprezível fazer esse discurso diante de um luto tão duro quanto esse. Quer réplica, professor? Réplica de quê? Não sei. Quer Pamela? Réplica? Não, Réplica, Vitor, eu desculpa, acho não é embate, eu vou jogando a segunda. Vitor, eu acho que é isso Eu não vou poder mesmo. A gente está atiçar. vivendo num tempo muito politizado, né? Tudo vira política. Nisso eu concordo com o Paulo Vergueiro. E, na verdade, nós temos que olhar para as pessoas, né? Olhar para a condição delas, o que as pessoas precisam, e parar um pouco de politizar tudo e jogar tudo nesse fla-flu que a gente vive, porque eu acho que isso mais atrapalha do que nos ajuda, com certeza.